Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a Lua Nova em Virgem, que acontece nesse dia 2 de setembro. Primeiro, os nossos recados de sempre. Obrigada a você que vem me ver por aqui sempre, que já se inscreveu no canal. Curta esse vídeo, espalhe o link dele por aí e chama a galera para vir entender melhor o que esse ciclo virginiano nos promete. Você que está vindo a primeira vez, bem-vinda ou bem-vindo. Espero que goste do conteúdo e, se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Você que quer entender melhor o que significa esse ciclo, essa lua nova no seu mapa pessoal, principalmente porque ela vai culminar num eclipse lunar em Peixes, que tem um impacto ainda maior, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, agenda uma consulta que a gente vai olhar o significado disso para você individualmente. Porque, sim, quando a gente está falando aqui desse céu do momento, da semana, do mês, ou mesmo de uma lua nova, de uma lua cheia, nós estamos descrevendo a qualidade do tempo geral, o que está ativado, operante na psique coletiva. Porém, cada pessoa individualmente responde a isso de uma forma diferente. E para a gente entender melhor esses movimentos do céu, como isso impacta na sua vida pessoal, aí a gente precisa ter um olhar para o seu mapa, e aí sim a gente consegue entender tudo isso se descortinando na sua vida. Então, me manda uma mensagem, agenda uma consulta que a gente vai falar sobre você, ok? Bom, então vamos lá entender essa lua nova acontecendo no signo de Virgem. Em primeiro lugar, essa lua nova, ela de fato inaugura um ciclo novo lunar de 4 semanas, um ciclo que indica como é que os assuntos coletivos vão se desdobrar nesse período. No nosso mapa pessoal, marca um período também em que aquela área onde nós temos o signo de Virgem no mapa, ela ganha um destaque especial, tanto pela passagem do Sol por aí, mas também por esse novo início. Então, é um período favorável para você começar coisas novas, para dar largada em novos projetos nessa área da sua vida. Principalmente agora que Mercúrio já voltou ao movimento direto, certo? Vamos olhar com cuidado todas essas movimentações? Vamos sim. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente olhar para esse mapa e entender o que ele sinaliza para este ciclo de 4 semanas que nós estamos começando agora. Então, aqui nós temos o mapa da Lua Nova. Para Brasília, isso vai acontecer no dia 2 de setembro de 2024, às 22h55. Para Portugal, isso acontece às 2h55, já da manhã do dia 3 de setembro. Então, ligeiramente diferente. O que é que esse mapa chama a nossa atenção de imediato? Em primeiro lugar, vamos nos lembrar que essa alunação acontece no dia 2 de setembro, um dia depois que Urano entrou em retrogradação. Então, esse Urano ainda está virtualmente estacionário, ainda está chamando muita atenção para os seus temas de um modo geral. Plutão também acabou de voltar para Capricórnio, está aqui a 29,58 desse signo. Então, essa alunação acontece bem no momento em que há mudanças já bastante significativas na mente coletiva. E não é à toa que o próprio Urano, no mapa de Brasília, está em destaque, porque está ainda conjunto ao ascendente dessa alunação. Então, os dois dominantes principais dessa alunação são exatamente Mercúrio, porque está aqui sentadinho no fundo do céu do mapa de Brasília, e Urano, que está recebendo a quadratura desse Mercúrio, aqui no ascendente. Essa quadratura ganha um destaque especial nessa alunação, o que indica um ciclo que, apesar de Mercúrio já não estar retrógrado, já não estar em quadratura com Urano, é um ciclo ainda sujeito a muitas instabilidades uranianas, mercuriais.
É um ciclo que ainda promete muitas surpresas e muitas revelações surpreendentes. Além disso, Mercúrio é o governante do signo de Virgem. É ele que rege Virgem, onde a lua nova acontece, onde estão o Sol e a Lua. O que dá uma ênfase ainda maior para o planeta Mercúrio, que também ainda está se recuperando da sua retrogradação recente. Outro planeta em destaque nesse mapa é Saturno, porque a lua nova acontece em oposição próxima a esse planeta. Essa oposição da lua nova com Saturno já chama a atenção também para um movimento que acontece no mapa da independência do Brasil, que é a oposição de Saturno ao Sol do mapa da independência, e é algo que nos chama a atenção é exatamente que a lua nova acontece 5 dias antes do aniversário da independência, 7 de setembro. Então, já nos chama a atenção para essa oposição de Sol-Saturno, de Saturno ao Sol, no mapa do Brasil. Aqui são algumas coisas mais gerais, como a gente já disse. Então, em primeiro lugar, né, olhando para as coisas mais generalistas dessa alunação, é uma lua nova em Virgem. Esse destaque para o signo de Virgem chama a nossa atenção consciente também para os assuntos da casa onde a gente tem Virgem no nosso mapa pessoal. Genericamente, o signo de Virgem nos convida a refletir um pouco mais sobre a, a necessidade de ordem na nossa vida, a necessidade de termos rituais, de estabelecermos métodos para executar o nosso trabalho diário, para lidar com a vida prática no nosso dia a dia. É um chamado também para a gente olhar com mais cuidado as nossas habilidades seletivas, a nossa habilidade de burilamento das coisas que a gente está realizando, e principalmente esse senso de estruturação do nosso dia, da nossa rotina, do nosso cotidiano. E os rituais são essenciais para nos conectarem com esse senso de ordem, com uma coisa que seja concatenada, que tenha um começo, um meio e um fim. Então, genericamente, a lua nova marca um momento em que a gente precisa olhar com mais cuidado para como está andando a nossa rotina, para essa organização de rotina, de cotidiano, da nossa vida prática e também da nossa vida profissional. Como estão esses processos, né, que estruturam essa vida prática e essa vida cotidiana no geral. Agora, aqui tem uma oposição de Sol, Lua com Saturno, que indica uma necessidade de a gente ter ainda mais critério ao gerenciar tudo isso, indica um chamado para lidar de uma forma mais direta com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades. Nesse sentido, a gente pode ter algumas crises de insegurança, porque a gente pode levar algumas repreensões. Saturno representa um senso de autoridade, só o Saturno tem a ver com autoridades em níveis diferentes, especialmente autoridades parentais, autoridades que hierarquicamente estão muito acima de nós. Então, aqui a gente tem esse chamado da hierarquia, lidar com obrigações, lidar com responsabilidades, e isso pode mexer com as nossas inseguranças, com os nossos receios, mas a gente sempre lembra, não é hora de a gente se abater, não é hora de a gente ir para a lona, é hora de olhar. E tem algo aqui que ainda precisa ser cuidado, tem uma parte aqui que não foi resolvida, tem esse gap aqui, e eu preciso cuidar disso, preciso preencher uma lacuna, e assim eu lido com essa insegurança. Então, é necessário ter um senso de comprometimento com o nosso aperfeiçoamento constante, com a nossa busca de melhoria. Aperfeiçoamento é uma coisa, perfeccionismo é outra muito diferente. Então, a gente precisa ter um cuidado também, porque essa alunação ela aponta para o risco de a gente ficar procurando pelo em ovo, procurando defeito aonde não tem, como uma maneira de postergar a nossa entrega
porque a gente está exatamente com medo do criticismo, do julgamento, a gente está com medo de uma possível rejeição dessa obra que a gente construiu, do feito que a gente realizou. Então, a gente fica ali alisando o negócio, procurando pelo em ovo, para evitar confrontar essa possível rejeição ou uma possível repreensão. Mas a gente precisa ir para esse confronto, a gente precisa lidar com essas inseguranças de um jeito ou de outro. E na pior das hipóteses, se de fato houver uma repreensão, nós vamos lidar com isso, vamos crescer e vamos melhorar. A Lua e o Sol também estão em quadratura com Júpiter, que é mais distante, é mais ampla, sinaliza a necessidade de a gente ter critérios mais enxutos, de a gente ter um cuidado com a tendência de querer abraçar o mundo com as pernas, de querer fazer tudo e não dar conta de nada, né? Sempre que há uma tensão envolvendo Júpiter, a gente tem que ter cuidado com os exageros, com os excessos, com a viagem na maionese mesmo, né? Então, esses são os dois aspectos principais que Lua e Sol fazem: oposição próxima com Saturno, de menos de 5 graus, e uma quadratura mais ampla com Júpiter. Quer dizer, essa alunação, este ciclo, enfatiza também a quadratura de Júpiter-Saturno, que já está colocada no céu, que aconteceu a primeira de forma exata no dia 19 de agosto, na lua cheia de Aquário. Vai acontecer pela segunda vez no dia 24 de dezembro de 2024, pela última vez lá em junho de 25. Esse desdobramento de um ciclo de longa duração de Júpiter com Saturno, os dois cronocratores, e que sinalizam um tempo de recessão econômica, um reajustamento nessas estruturas sociais, políticas e de poder. Então, os dois aspectos principais de Lua e Sol são esses. E, como eu disse, no mapa para Brasília, ou melhor, no mapa da independência, isso fica destacado porque, atualmente, o Sol da independência, que é a 14 de Virgem, recebe uma oposição desse Saturno. E isso sinaliza um período em que o governo está na berlinda, o governo está sendo muito questionado, o governo está passando por algum tipo de auditoria, tanto da opinião pública quanto das próprias estruturas governamentais. Olhando de novo para a posição de Mercúrio e de Urano, Mercúrio, como eu disse, é um planeta importantíssimo aqui, porque além de ser o regente de Virgem e sendo o governante da Lua e do Sol atual, ele é o planeta mais angular, o que indica que esse ciclo de Virgem vai ser muito marcado pelo funcionamento de Mercúrio, por essas questões ligadas a comunicações em geral, a coleta, distribuição de informações, a maneira como a gente assimila, processa essas informações também. O Mercúrio no fundo do céu representa notícias ligadas ao universo da agricultura, do agronegócio, ao universo ligado às questões internas desse país, à terra, manejo da terra, aos recursos, ao manejo da natureza, que a gente insiste em chamar de recurso. E a gente ainda vai ter muitas notícias chocantes, porque esse Mercúrio está se aproximando da terceira e última quadratura com Urano, terceira e última, porque ele já fez duas devido ao seu período de retrogradação, como você já sabe. Então, aqui a gente tem uma promessa para esse ciclo de notícias ainda muito chocantes, de muitos ruídos acontecendo na comunicação, tanto na comunicação de massa, nos meios de comunicação em geral, com notícias bombásticas, notícias surpreendentes, como já disse, quanto na nossa própria comunicação interpessoal uns com os outros. E aqui é um período de revelações que, em alguns momentos, podem ser grotescas, como já disse, chocantes, em outras podem apenas significar grandes surpresas para nós. Como também já pontuei, Urano é outro destaque por estar no ascendente. Isso, o ascendente de um mapa mundano representa a imagem do país, representa a forma como o país também se vê e se coloca diante do mundo. Esse Urano estressado nesse ascendente pode sinalizar um período que
a imagem do país aparece de uma forma muito instável lá fora. Nós estamos nos mostrando de uma maneira muito inconsistente, muito contraditória, e essa imagem fica sujeita a muitos altos e baixos. Com certeza, isso tem a ver com as questões do gerenciamento interno do país, tem muito a ver com esse nível absurdo de queimadas, o país inteiro pegando fogo, de norte a sul, o país inteiro encoberto de fumaça, isso é horrível, é insalubre em tantos níveis que a gente não consegue nem mensurar. É insalubre no nível imediato, porque prejudica a respiração de mamando a caducando, mas é insalubre também no longo prazo, porque isso significa que a gente está detonando a natureza, as florestas, que a gente está trazendo abaixo cada vez mais esse manancial que poderia preservar a vida, e a gente está ignorando isso. Eu digo a gente coletivamente, porque a gente sabe também que isso tem tido muitos incêndios criminosos, e espero que isso seja apurado realmente, embora no Brasil é sempre discutível se de fato vai haver punição, mas é um momento em que a imagem do país está muito arranhada, está muito é, negativa por causa de todas essas questões que são surpreendentes de fato, e é uma coisa que precisa ser cuidada, né? A, a questão a questão natural, a questão ambiental, ela está gritante nesse momento. Obviamente, não é só no Brasil, isso é no mundo todo, devido à crise climática, mas aqui para nós é como se as pessoas, é como se dissessem assim, não tá ruim o suficiente, né? Vamos tacar fogo no mundo, né? E a gente sabe que tem muito incêndio criminoso, sim, incêndios propositais, para abrir mais frentes para o agronegócio, para abrir mais frente agriculturável, e a gente sabe que não é agricultura pensando em alimentar pessoas, muito pelo contrário, é para fomentar cada vez mais lucro. Então, é um momento que é muito drástico para o Brasil, infelizmente, e é um cenário que está muito feio mesmo. Como a quadratura de Mercúrio a Urano ela é mais para o mundo, isso também indica que ainda temos notícias chocantes relacionadas ao mundo nas próximas semanas. E o que não faltaram foram choques nesses últimos meses, ligados às guerras, ligados à falta de acordos acontecendo, diversas atrocidades, deixando esse mundo cada vez mais caótico, infelizmente. Seguindo adiante, também chama a atenção o fato de que esse Mercúrio, embora já esteja direto, ele ainda está muito lento. Mercúrio voltou ao movimento direto depois da sua retrogradação no dia 28 de agosto. Aqui são apenas 4 dias depois, quer dizer, ele ainda está muito lento, o que chama ainda mais a atenção para a sua condição e para o fato de ele reger também essa lua nova. Esse Mercúrio está muito lento, está em quadratura a Urano, que por sua vez também está praticamente estacionário, porque entrou em retrogradação no dia anterior. Então, esses dois planetas estão em destaque diversas vezes, repetidamente, indicando esse período de notícias chocantes que temos pelas próximas 4 semanas. Outra coisa que também nos chama a atenção nesse mapa é que Plutão aqui está conduzindo uma locomotiva. Esse Plutão está na casa 9 do mapa para Brasília. A casa 9, que é uma casa ligada à filosofia do país, é ligada também ao judiciário. O Plutão aqui tem uma função transformadora, e a gente sabe que também tivemos um período muito polêmico recentemente com o fechamento do Twitter ou X no Brasil. Não sei se isso é definitivo ainda, mas houve aquele embate muito ferrenho entre Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Elon Musk pagando de mocinho
de arauto de defesa da liberdade de expressão, só mesmo para quem quer acreditar numa pataquada dessa, porque a gente sabe muito bem de onde ele está vindo, a gente sabe muito bem quais são os interesses dele. Eu quero ver se ele faz isso lá na China, eu quero ver se ele faz isso nos Estados Unidos. Então, é uma pataquada, e isso que foi colocado não é nada mais, nada menos do que o que é colocado para qualquer empresa, e ele se acha acima da lei, ele se acha muito importante, muito especial, né? Então, aqui, essa quadratura Mercúrio com Urano também tem a ver com esses embates midiáticos e, ao mesmo tempo, legais e jurídicos. Então, Plutão na casa 9 também aponta para essas questões envolvendo o judiciário, que serão muito importantes neste ciclo. Outra coisa que também ainda nos chama bastante a atenção neste mapa é que Sol e Lua estão em oposição com Saturno no eixo de 4 e 10. De novo, é o eixo que envolve o governo. O Saturno está lá na casa 10, que representa o governo, enquanto Sol e Lua estão na casa 4, que representa a oposição ao governo. De novo, a gente tem essa sinalização de grandes embates acontecendo nessa esfera política, enquanto Júpiter está na casa 1, entrando na casa 2, trazendo para a linha de frente as questões econômicas, as questões financeiras, esse gerenciamento do tesouro, as questões envolvendo o PIB, e provavelmente um dos problemas que pode haver aqui nesse ciclo talvez algumas revelações envolvendo talvez crescimento do PIB, talvez as questões econômicas que vão ficar muito agudas nesse período. Lembra que a quadratura de Júpiter com Saturno sinaliza período de recessão? Isso não é só para o Brasil, isso é para o mundo, mas aqui está pegando de uma forma muito direta governo e economia. E isso pode ficar muito destacado nessas próximas semanas também. A outra coisa que também é interessante sobre esse mapa ainda é que tem duas coisas muito, muito contundentes aqui. A primeira delas é que nós temos a Júpiter no ponto médio, exatamente no ponto médio entre Sol e Lua e Netuno. Isso também dá um destaque muito especial para Júpiter. No sentido positivo, o Júpiter nesse ponto médio de Lua, Netuno, Sol, Netuno, fala de um período de muito otimismo, uma busca mais acentuada de expansão. Porém, a gente não pode esquecer que tem uma quadratura em andamento. Então, aqui também sinaliza a necessidade de uma cautela e de um cuidado com as idealizações excessivas, as projeções equivocadas, a gente fazendo planos mirabolantes que não tem nenhuma sustentação, nenhum lastro. Então, é um período que requer uma atenção muito grande para a maneira como a gente projeta os nossos planos de futuro, os nossos planos de crescimento e os nossos planos de melhoria. Porque tem muita fantasia, tem muita ilusão, tem muita idealização excessiva. E a gente pode estar com os burros na água, a gente pode se desiludir muito feio lá na frente. Então, precisa ter um cuidado com isso. E os outros dois pontos que eu queria colocar ainda é Marte está a 28 de Gêmeos, fazendo um quincôncio com Plutão, que é um aspecto bastante desconfortável, é uma briga indireta, é aquela briga que a gente faz meio por delegação, vamos dizer assim. É um aspecto muito complexo. Marte e Plutão são dois planetas que têm a ver com poder, com agressividade em diversos níveis. Quando eles estão em aspecto tenso, é um período que tende a ser mais violento, mais agressivo. E o que eu ia chamar a atenção aqui é que esses dois também estão em contraparalelo.
O que é isso, Maria Eunice? Contraparalelo é um aspecto que envolve as declinações desses dois planetas. A posição por declinação tem a ver com a posição desse planeta em relação ao equador celeste. Aqui a gente vê que os dois estão em contraparalelo, que é como se fosse uma oposição entre eles, ou seja, um aspecto de muita tensão, de confronto direto, de embate. E o fato de eles estarem em contraparalelo reflete-se, ou melhor, reforça esse quincôncio, que até é considerado um aspecto menor. O que isso significa, Maria Eunice? Traduz, pelo amor de Deus? É um tempo de uma briga muito ferrenha entre os instintos de sobrevivência, tanto individuais quanto coletivos. Então, embora o quincôncio seja um aspecto menor, o fato de esses dois astros estarem em contraparalelo acentua a qualidade do embate, do confronto agressivo, potencialmente violento. Então, nós temos um ciclo que, volta e meia, ele também pode estourar em violência, que, como se já não tivesse o bastante, mas infelizmente isso aqui está bem acentuado. O que também me leva a olhar o outro contraparalelo que eu ia mostrar, que é exatamente Sol-Saturno. O Sol está caminhando para a oposição exata com Saturno nos próximos dias. Essa oposição que o Sol faz a Saturno é o pico, é a culminação do ciclo Sol-Saturno que iniciou lá no dia 29 de fevereiro. Já falei disso no vídeo sobre o setembro astrológico. Então, 29 de fevereiro começou um ciclo Sol-Saturno, que é anual. Saturno ficou retrógrado no dia 29 de junho. E agora, no dia 8 de setembro, um dia depois da independência, o Sol faz a oposição exata a Saturno, que é também um aspecto de confronto. Isso, como eu já disse, se reflete principalmente no governo, com esses embates entre governo e oposição, entre o povo e o governo. É um momento de auditoria, é um momento de análise, o governo fica muito na berlinda, cobranças, exigências diversas, e o fato de isso envolver também as declinações também reforça muito o aspecto da oposição nas longitudes. Então, o Sol está em contraparalelo com esse Saturno, o que acentua a qualidade da oposição, esse embate com as obrigações, com o senso de responsabilidade, com o senso de lisura, de ter que responder a hierarquias superiores. Então, minha gente, é uma lunação bastante tensa, ainda como se a gente tivesse tido lunações ou períodos leves nos últimos tempos, mas é o que a gente tem para hoje, mais uma vez. E é mais um ciclo que vai requerer de nós muita cabeça fria, muito pé no chão, muita tranquilidade para a gente lidar com todos esses desafios. Mais uma coisa também a respeito desse Marte é que em breve Marte vai entrar em Câncer, ele vai ficar em Câncer, ele entra em Câncer, tentando achar aqui onde é que eu anotei o Marte em Câncer. Marte vai ficar em Câncer por 2 meses, o que é um período muito longo para a passagem dele por um signo. Isso por quê? Porque ele vai começar a desacelerar para ficar retrógrado lá no mês de dezembro. E o que também é interessante, Marte entra em Câncer no dia 4, 2 dias depois da Lua Nova, e ele vai ficar em Câncer até 4 de novembro. Então, ele vai ficar 2 meses inteiros. Ele também vai ficar fora dos limites da eclíptica a partir de 6 de setembro, ou seja, 2 dias, 4 dias depois da Lua Nova, esse Marte já sai da jurisdição do Sol, o que também indica um período em que ele já vai ficar muito mais rebelde, mais agressivo e mais extremista. Ele vai ficar várias semanas dessa condição de fora de limites, o que vai demandar de nós também mais gerenciamento da nossa agressividade, da raiva, da irritação e da nossa maneira de agir no mundo. E, finalmente, para a gente fechar essa análise,
O símbolo sabiano, que, como você sabe, eu sempre trago. O símbolo sabiano para o grau 12 de Virgem, ou tecnicamente é 1104, quer dizer, Sol e Lua estão a 1104, tecnicamente já é o grau 12, e a imagem é uma noiva que tem o seu véu arrancado. O Denis Rudyard expande, traz esse símbolo mais completo e fala que é após o casamento, o noivo arranca o véu da noiva. O Denis Rudyard diz que esse símbolo tem uma conotação básica de uma ação física que tem uma conotação, um significado tanto psicológico quanto espiritual. Aqui a gente tem um ritual humano, mas também um ritual espiritual, que é o casamento, que simboliza a união dos opostos, uma conjunção na alquimia, que é a união desses opostos, macho e fêmea, masculino e feminino, positivo e negativo. Essa conjunção ou essa conjunção simboliza esse momento em que a gente precisa trabalhar pela integração desses opostos, em perceber que a gente não é só uma coisa, nem só a outra coisa, que a gente precisa ganhar consciência para propiciar essa integração. O que também é uma temática muito básica do signo de Virgem, porque Virgem representa essa busca da integridade interior, da inteireza, desse senso de completude dentro de nós, ao invés de nos dividirmos, de nos fatiarmos em muitos pedaços, e é que a gente precisa olhar essas nossas diversas partes e olhar aonde é que elas se encontram, onde é que elas se assemelham, para que a gente possa costurar, para que a gente consiga fazer essa integração, para que a gente possa chegar nessa complementação entre essas diversas partes, que não precisam estar opostas, mas mesmo, e se a gente percebe como opostas, é uma oposição de complementaridade, onde as coisas se encaixam e se complementam. Então, é um símbolo muito bonito, é um símbolo muito bacana para esse momento, onde há essa sensação de polarização, de oposição, de embate, de confronto. Essas forças que se embatem, que se combatem, que se confrontam dentro de nós, é importante que a gente tenha clareza de que esse confronto precisa levar a um reconhecimento que propicie essa integração. Aqui, esse símbolo também traz uma tônica básica de revelações ou de desvelar aquilo que antes não estava muito claro. Então, você pensa na imagem dessa noiva que entra na igreja paramentada, com esse véu encobrindo as suas feições, encobrindo a sua cabeça. Ela não está completamente revelada para o noivo e nem para a igreja. Quando termina a cerimônia, que o noivo tira esse véu, isso representa um momento em que ele finalmente enxerga a verdade, em que ele finalmente está vendo essa noiva por inteiro. E é um momento em que a gente também é convidado a acessar as projeções, a enxergar com mais clareza aquilo que antes a gente via por trás de muitos véus. Véus que estavam encobrindo a percepção dessa realidade de maneira mais nítida. Então, é um símbolo muito bonito, que tem várias formas de a gente abordar e de a gente interpretar. Primeiro, essa imagem inicial da conjunção, de uma união dos opostos, do masculino e do feminino, que nos chama a buscar essa integração entre essas partes que parecem opostas dentro de nós, mas é também esse momento de revelações, esse momento de desvelar da verdade, de desvelar daquilo que antes apenas a gente talvez intuía, a gente talvez percebia, mas não tinha certeza, não tinha clareza.
Então, prepare-se, porque setembro é um mês de muitas surpresas, de muitas revelações, de muitos desvelamentos, sinalizados por este ciclo lunar iniciando já no segundo dia do mês, não é? Então, vamos nos preparar para todas essas surpresas, para todas essas revelações e que sejam, pelo menos uma parte delas, que sejam positivas, que sejam benéficas. E assim a gente também conclui a análise dessa lua nova em Virgem, para a gente fechar. Então, essa análise. A lua é nova no dia 2 de setembro de 2024, às 22h55 no horário de Brasília, às 2h55 do dia 3 para Portugal, a 11 de Virgem, sinalizando um ciclo que nos chama, de uma forma genérica, para olhar mais de perto a nossa vida prática, a vida no nosso trabalho, a nossa rotina, o nosso cotidiano, o nosso processo de aperfeiçoamento individual. De uma forma mais específica, a partir do mapa, sinaliza um período que vai ser desafiador, porque a gente é confrontado com obrigações, com responsabilidades assumidas anteriormente e a necessidade de uma prestação de contas. O mapa traz Mercúrio e Urano em grande destaque para Brasília, indicando um período de revelações, algumas delas que podem ser potencialmente muito chocantes, e ainda um mapa que fala de embates entre governo, oposição no cenário político do Brasil, e algumas questões bem confusas envolvendo o Congresso, envolvendo economia, envolvendo todo esse cenário ligado realmente às finanças do país. E símbolo sabiano. Depois do casamento, o noivo arranca o véu da noiva, o que sugere uma imagem de desvelamento, de revelações surpreendentes. Então, eu espero que você tenha gostado dessa análise da lua nova. E individualmente nós precisamos olhar aonde nós temos o signo de Virgem no nosso mapa, porque é aí que a gente tem um momento muito importante. A gente tem um ciclo sendo iniciado, um momento importante de começar projetos novos na nossa vida, de acordo com a área dessa casa onde temos o signo de Virgem, onde essa lua nova está acontecendo. Onde quer que você esteja, espero que você tenha um belíssimo ciclo, que ele seja auspicioso, que ele te traga boas notícias, que essas revelações sejam realmente muito positivas. Então, a gente se vê na próxima e muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Deixa o seu like e manda o link desse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam de astrologia de qualidade. Obrigada e até mais.